Muita gente acredita que se não ficou rico até os 30, já era, acabou, perdeu tempo, não consegue mais. Aí eu fico curioso, tô andando pela rua aqui, mas muito curioso. Falei, cara, quem que inventou essa regra? Porque enriquecer não é questão de idade, e sim de experiência, estratégia, apetite ao risco e visão. E isso é muito comum, as pessoas terem essa dúvida e acreditar que não tem mais idade para fazer, para realizar alguma coisa. Na verdade, eu me deparo com muita gente que passa metade da vida acreditando que está novo demais para construir alguma coisa e a outra metade da vida acreditando que está velho demais para construir alguma coisa. Agora, olha em volta aqui para essa cidade. Eu estou em Nova York nesse momento. Pare para pensar quantas pessoas aqui em volta construíram riqueza depois dos 40 anos, ou depois dos 50, ou depois dos 60 anos. E uma das histórias que eu gosto bastante é de um dentista que começou a construir fortuna com 41 anos de idade. Eu gosto porque ele é meu conterrâneo, paranaense, ele nasceu no interior do Paraná e ele estava fazendo um curso na década de 90 aqui nos Estados Unidos quando ele percebeu o seguinte. Ele percebeu que ele conseguiria fabricar implantes com uma qualidade melhor e vender mais barato do que aqueles que existiam na época no Brasil. E ele teve algumas sacadas geniais. Mas aqui tem alguns pontos que eu quero discutir com vocês. O primeiro ponto é ele estava nos Estados Unidos fazendo um curso, ou seja, ele estava investindo nele mesmo, que é aquilo que eu costumo falar, que você é o teu melhor ativo. Não existe nenhum investimento melhor do que aquele que você faz em você mesmo, porque as pessoas podem tirar tudo de você, menos a tua experiência, menos o teu conhecimento, menos a tua capacidade de execução. Então, ele estava investindo nele, quando ele teve uma ideia, ele volta para o Brasil, importa alguns equipamentos para fabricar implante e começa a fabricar implantes no consultório dele. E ele dá uma entrevista num podcast chamado Do Zero ao Topo, onde ele fala que nos 5 primeiros anos da empresa, que ele fundou em 1993, todo o dinheiro que ele ganhava no consultório, ele investia em pesquisa. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele investia em pesquisa. Então, primeiro ele investiu nele mesmo, depois toda a receita que vinha do consultório, que ele não utilizava para sobreviver, ele investia dentro da própria visão dele. Ele acreditava tanto naquilo que ele estava fazendo, que colocava tudo ali, até aquilo dar certo. Uma segunda sacada que foi genial e fundamental para o crescimento da empresa dele foi que, na época, ele decidiu que ele iria ensinar os colegas de profissão a realizar cirurgias de implantes, que não era tão comum como é hoje. Então ele monta uma escola e ele começa a ensinar os colegas a fazer implantes, obviamente utilizando a marca dele. Então, quem aprende, como a minha formação acadêmica é odontologia, eu sei muito bem disso, quando eu aprendo a utilizar um determinado equipamento, uma determinada marca, e você gosta daquela marca de boa qualidade, dificilmente ao longo da tua carreira você vai trocar a marca, porque você não quer arriscar. E ele conseguiu fazer isso com maestria. E ele funda em 1993, então, com 41 anos de idade, uma empresa chamada Neodent, que em 2012 recebe uma proposta e ele vende para uma empresa suíça chamada Straumann. O preço dessa transação, o valor da transação foi 1,2 bilhões de reais, tornando o Geninho Tomé, que é esse dentista, no dentista mais rico do Brasil, e o único a estar presente na Forbes entre as pessoas mais ricas do Brasil, talvez uma das pessoas, um dos dentistas mais, se não o dentista mais rico do mundo. E o que dá para a gente aprender com a história dele? Alguns pilares fundamentais, porque se você tem 40, 50, 60 anos, muitas vezes você não precisa de mais experiência, de mais bagagem, porque você já tem. Você precisa de mais direção,
mais foco, mais ousadia, aprender a tomar risco, aprender a sair da zona de conforto, aprender a agir. Isso é fundamental. Existem muitas outras pessoas que construíram fortuna depois dos 40 anos. Então, nunca é tarde para começar. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Tem pessoas que passam metade da vida achando que é cedo demais e a outra metade achando que é tarde demais e passam a vida inteira sem construir nada. Existe um grupo de pessoas que são boas em dar desculpa. Aquelas que prosperam, que evoluem financeiramente, que constroem riqueza, são aquele tipo de pessoa que não enxergam o problema. Elas ficam buscando uma solução para o problema de alguém o tempo todo. Geninho Tomé, Carlos Martins, o Wizard, o fundador da Starbucks, não tem tempo para dar desculpa, porque eles têm que se dedicar na missão de vida deles, no propósito deles. E você que está me assistindo agora, eu fiz esse vídeo basicamente que é mostrar para você que não é tarde demais para começar. É possível construir riqueza independente da tua idade. E quando você entende isso, você vai aprendendo algumas coisas fundamentais, que é próprio curtir o desafio de evoluir. Outra coisa muito importante é dominar as leis do dinheiro. O dinheiro ele é só uma ferramenta para você alavancar a tua vida, para você viver ela com cada vez com mais qualidade, porque no final você não quer ter mais ações, você não quer ter mais investimento em renda fixa, você não quer ter mais imóveis. Não, você quer ter a tranquilidade que a receita que vem desses ativos traz para você e para a tua família. E essas pessoas que começaram após os 40, após os 50, pode servir de inspiração para você que está assistindo esse vídeo agora. Então, por que não começar agora? Lembra de uma coisa, você não precisa de mais bagagem ou mais experiência se você passou dos 40 anos. Você precisa de mais direção, para onde você está indo. Nunca pare de investir em você mesmo. Frequente treinamentos, frequente conferência, aprenda a se conectar com pessoas, converse com as pessoas e tente entrar em um ciclo de pessoas que têm os mesmos propósitos que você. Que aí a tua jornada ela vai ser simplificada e você vai encontrar menos obstáculo pela frente. Nunca vai ser um caminho sem obstáculo, mas você pode minimizar isso desde que você saiba exatamente aquilo que você quer. Não esquece de deixar o like, ativar as notificações e deixar o teu comentário, porque ele é muito importante aqui. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.